Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Salmo 126, versos 2 e 3. Amém. Muito bom dia a todos mais uma vez. Nós estamos aqui felizes porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui nessa manhã. O Senhor nos acordou com saúde, com alegria. Nós estamos contentes por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus para estudar a palavra dele e para ouvir o que Deus mandou para nós nessa manhã. Doutor Adriano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós vamos fazer 2 orações para a gente começar. Oremos. Amém. Senhor nosso Deus, grandioso Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós estamos reunidos nessa manhã, porque o Senhor aqui nos trouxe para ouvir a tua palavra. E nesse momento, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor trouxe cada um dos nossos aqui, mas também agradecemos especialmente pelo mensageiro que o Senhor nos enviou. Eu peço nesse momento, Pai, uma porção dobrada do Espírito Santo para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor envie o teu Espírito para que nós possamos não só compreender a tua palavra, mas também entronizá-la na nossa mente, no nosso coração, e que possamos ser um atalaia, Senhor, aqui nessa terra, para dizer para aqueles que ainda não sabem, para convidar aqueles que ainda não vieram. Paizinho querido, eu peço uma bênção especial nesse momento para o doutor Adriano, um mensageiro enviado do Senhor, a sua bênção, Senhor, sobre a vida dele, sobre suas lutas, sobre os seus... porque ele aceitou, Senhor, esse chamado. E aqui está o seu servo para falar conosco nessa manhã. Que o Senhor unja os seus lábios com teu Santo Espírito, para que ele fale unicamente através de ti, Senhor. Que o homem Adriano se cale para que o Espírito Santo fale através dele. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor traga os nossos irmãos que ainda não despertaram, que ainda não vieram, que o teu Santo Espírito possa visitá-los também. Dá-nos a companhia dos teus santos anjos. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Bendito sejas tu, ó Deus, que és bendito para todo sempre. Nós te glorificamos o nome, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia perdura eternamente. Obrigado por este momento em que podemos elevar o nosso pensamento ao Senhor, em que podemos refrigerar a nossa alma ao aproximar-nos de tua presença. Obrigado por fazer de nós o teu povo, por nos escolher para serem aqueles que hão de atuar como os reparadores de brecha, como aqueles que vão, Senhor Deus, fazer uma obra sem precedente, maior que a obra que os teus discípulos fizeram. Nós te agradecemos por nos escolher e por nos preparar a partir deste momento, nessas horas de consagração. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito venha sobre cada um de nós aqui, que a tua misericórdia nos assista, que o seu poder, portanto, nos transforme, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Adriano, que o Senhor te use poderosamente nessa manhã para falar aos nossos corações. Amém. Muito bom dia para aqueles que são de bom dia, boa tarde para os que são de boa tarde, boa noite para os que são de boa noite, né? Dependendo do lugar onde estão e da ocasião em que vão estar assistindo a esta preleção. Deixa eu partilhar com vocês a minha tela aqui. Deixa eu ver. Momento. Ok. Está partilhada aí com vocês? Não. Sim, está. Ok. Muito bem. Decreto dominical. Mensagem daquele outro anjo.
Hoje nós vivemos num tempo em que alguns estão alardeando demais, vamos dizer assim, o assunto acerca do decreto dominical. Já há outras pessoas que estão alardeando de menos, falando pouco, eu diria quase não falando mais, né? Agora, será que já chegou o tempo de pregarmos abertamente, né, acerca desta questão? Ou seria melhor perguntar, será que ainda não chegou esse tempo? Qual que seria a melhor pergunta? Ou ainda, qual seria a melhor resposta para estas perguntas ou qualquer outra que viesse a ser colocada nesse sentido? Eu lamento informá-los que a preleção de hoje nós não nos propomos a responder objetivamente a estas questões. E aí talvez vocês me perguntam, mas se é assim, por que você então está colocando as questões? Qual que é a finalidade, né, de eu propor estas questões se eu não pretendo respondê-las objetivamente? Eu devo ser sincero em dizer que o objetivo hoje, e tem sido desde algum tempo, é partilhar com os meus interlocutores, com aquelas pessoas que tiram um pouco do seu tempo, né, para poder refletir e ouvir, é partilhar com eles um pouco, eu diria, das minhas angústias pessoais, né? Minhas angústias pessoais, evidentemente, acerca desse conteúdo. Essas angústias, elas, a bem da verdade, elas vão se resumir em outras perguntas. Por exemplo, estaria eu perdendo meu tempo, já escasso, né? E ocupando também inutilmente o escasso tempo de cada um de vocês com esta preleção? Ou estaríamos todos nós, a bem da verdade, despercebidos da necessidade, da urgência desta proclamação? Veja que as minhas angústias, quando eu vou dar como resposta, elas trazem, na verdade, outras perguntas, né? Agora, se eu digo que essas duas perguntas, elas resumem em parte, vamos dizer assim, as minhas angústias, significa dizer também que eu ainda não tenho resposta para elas, não é? Por isso me angustio um pouco. Isso significa dizer que se eu estou compartilhando com os senhores parte dessa minha angústia, então, que inclusive está sendo manifestada, né, ou manifesta através de perguntas, é porque eu também quero que você participe comigo de algumas reflexões que eu tenho ponderado e que podem, de uma certa forma, contribuir para que, mesmo antes de mim, você consiga obter as respostas. Porque esses questionamentos, eu penso, não é um questionamento que se refere apenas a algo que me inquieta. Eu penso que são questionamentos que deveriam inquietar a todos nós, considerando o tempo que nós estamos vivendo. Mas, afinal, é ou não é, então, tempo de pregarmos sobre o decreto dominical? Nós vamos deixar que a Bíblia nos responda a estas questões, analisando os registros que estão contidos ali em Apocalipse capítulo 14, ok? Apocalipse capítulo 14, nós sabemos, registra a mensagem dos 3 anjos, né? O que a gente às vezes costuma falar de uma forma bonitinha, a tríplice mensagem angélica, mas muito ouvimos falar, pouco acerca dela falamos, e muito menos ainda do seu conteúdo nós compreendemos. Então vamos lá. Eu quero hoje analisar com vocês Apocalipse capítulo 14. Nós vamos analisar apenas 6 versículos, o versículo 6 ao versículo 12. Contudo, nós vamos precisar aqui de uns 50 minutos, mais ou menos, para fazer uma análise não exaustiva,
mas suficiente para que possamos tentar responder a esses questionamentos iniciais. Vamos lá. Apocalipse, portanto, capítulo 12, o versículo 1 em diante, ele vai dizer o seguinte, aliás, versículo 6 e 7, perdão, nós vamos analisar do 6 ao 12, diz o seguinte: eu vi um outro anjo, né? Percebe? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Há muitos detalhes importantes, né, aqui nesse versículo que a gente pode destacar. Primeiramente, a gente nota que esse outro anjo ele é visto voando. Poderia ter sido visto andando ou parado, mas ele é visto voando, o que indica pressa na sua missão. Este é o primeiro ponto. Também é notório que ele tem um evangelho eterno para pregar. Isso significa que o conteúdo daquilo que ele tem em sua mensagem não pode ser alterado. É eterno. Não existe sombra de variação naquilo que precisa ser dito, que precisa ser anunciado. O conteúdo desse evangelho, né, é um conteúdo que não pode ser alterado. Por isso ele é eterno. Diz ainda o versículo que esse anjo ele tem a missão de pregar esse evangelho eterno a todos os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, é uma mensagem global, não é uma mensagem regional, não é uma mensagem para ficar adstrita a um grupo de pessoas que se reúnem nas madrugadas para poder comungar com Deus. É uma mensagem que ela deve alcançar todos os cantos da terra. E aí é importante a gente ressaltar e lembrar que nunca o mundo esteve tão globalizado quanto nos nossos dias. Basta uma passagem superficial pelos livros de história, né, que a gente vai poder constatar isso. Vejam, senhores, que eu estou aqui num recanto no interior de Minas Gerais, embora eu seja da capital, eu tenho um escritório na capital e abri uma filial no município aqui próximo. Inclusive, talvez vocês escutem algum galo cantar, daqui a pouco os passarinhos começam, né, os seus gorjeios. Outras pessoas estão aí, né, no velho mundo, enfim, nós estamos linkados, né, por uma tecnologia que mostra que o mundo, as nações, as tribos, os povos estão juntos, apesar do globo terrestre ser tão extenso. Né? Então, isso nos indica o momento em que esta mensagem seria pregada. Seria no momento em que, mesmo proclamada por um, alcançaria a todos. Por isso, um outro anjo é visto com um evangelho eterno para pregar a todos. Ou seja, essa mensagem seria pregada no momento em que o mundo poderia ser alcançado com a sua proclamação. Portanto, não é uma mensagem para Israel, não é uma mensagem para atingir Babilônia, Grécia, Egito, não. Ela é uma mensagem global. O texto, ele diz ainda que essa mensagem mundial, ela é proclamada em grande voz. Nós temos que estar atentos a cada detalhe deste texto. Veja, esse anjo que tem o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, portanto, uma mensagem global, ele estava dizendo, segundo o texto, em grande voz. Ou seja, é para alcançar a todos com a máxima clareza. Se eu começar a falar baixinho aqui, eu vou dificultar você de ouvir. Agora, se eu fizer uma entonação de voz um tanto quanto mais alta, né, em grande voz, em loud voice, você vai entender com mais clareza o que eu tenho para falar. Esse anjo, portanto, a Bíblia indica que ele proclama em grande voz, ou seja,
com clareza a mensagem que ele tem que proclamar. E aqui há um outro ponto que deveria nos preocupar. Doutor Adriano, Pois não. desculpa eu interromper. Se o senhor está passando os slides, nós não estamos vendo. Sim, não estamos passando ainda. Nós Ok. estamos detidos aí na reflexão desse texto. Porque, Ok. de fato, são muitos detalhes em apenas 2 versículos. Obrigado, viu, por me comunicar. Obrigada. Então, vejam, quando se diz que essa mensagem tem que ser proclamada, então, em grande voz, como dissemos, é para que ela seja proclamada com clareza. E aqui é um ponto que deveria nos preocupar, porque, ultimamente, nós temos proclamado as verdades de Deus de forma muito indireta. Indireta. Estamos vivenciando agora a tal da Semana Santa. Eu acho que já passou da hora da gente parar de disfarçar. Sabe, nós ficamos pregando de forma indireta quando esse anjo está proclamando com grande voz uma mensagem eterna, importante, global e necessária. A gente tem pregado de forma indireta, às vezes disfarçadas em projetos evangelísticos, não é? Vamos fazer uma feira de saúde, vamos fazer, ok, vamos fazer, são métodos importantes e interessantes. Jesus usava métodos importantes e interessantes, mas ele não deixava de falar o que precisava ser dito. A mensagem para aquele tempo foi proclamada por Jesus e os discípulos, em que pese ele usar de estratégias para que essa mensagem fosse proclamada. Hoje em dia, nós estamos, assim, pregando uma mensagem, como disse, disfarçada em projetos evangelísticos, quando nós deveríamos falar de forma clara, de forma direta, de forma objetiva, assim como eu pretendo falar nesses minutos, né, que a gente vai estar juntos aqui refletindo. O texto diz que a mensagem do anjo, ela começa, aí sim ele vai entrar na mensagem, ele começa dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória. É uma mensagem que tem como nota tônica a conclamação para temer a Deus e dar glória. E aí a gente vê a nítida preocupação dessa mensagem de elevar a norma do homem para a norma divina. Como assim? Em outras palavras, é para temer a Deus e dar glória a Deus. Mas você está sendo repetitivo? Sim, eu sei que parece, mas é porque às vezes passamos de forma muito descuidada quanto ao conteúdo da mensagem do primeiro anjo. O que ele está querendo dizer aqui é que não é para temer o homem, não é para glorificar o homem, reconhecendo o homem em lugar de Deus. Não é para reconhecer a supremacia do homem, ao invés de reconhecer a supremacia de Deus. Essa é a mensagem aqui. Veja o que Ellen White tem a dizer sobre isso no livro O Grande Conflito. E aí, assim, agora eu vou passar uma transparência aqui para que vocês acompanhem comigo. Na página 379, ela diz o seguinte, a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14, anunciando a obra do juízo de Deus e apelando aos homens, a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Percebe? Quando tememos a Deus, a nossa tendência é buscar a santificação. Fiquem atentos a esta palavra, santificação, que ela está intimamente relacionada com a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Aqui também esclarece o Espírito de Profecia que essa mensagem, né, de temer a Deus e dar glória, estava destinada não só a separar o povo de Deus das influências corruptoras, portanto, santificá-lo, como também despertá-lo, a fim de ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Há uma mensagem aqui que deveria nos despertar para enxergar a nossa verdadeira condição. Foi dito aqui semana passada, nos comentários que fizeram, a admoestação que é feita à igreja de Laodiceia, que está ali, né? Estou rica, abastada, não preciso de coisa alguma, ou seja, não percebe o seu estado de mundanismo, não percebe o seu estado de apostasia. Bem, se é chegada a hora do juízo, conforme anuncia o anjo, porque esse é o núcleo da sua mensagem, então não deveríamos nós hoje estarmos como o povo de Israel ficava
no dia do juízo, no dia do Yom Kippur, ali o dia da expiação, né? Yom Kippur, Kippur vem de perdão. Então era o dia do perdão. Mas se alguém não fosse perdoado, por consequência, estaria condenado. E como que Israel ficava no dia de Yom Kippur? Como que era celebrado o Yom Kippur? O Yom Kippur ele era celebrado ali no décimo dia do 7º mês, e nesse dia o povo se humilhava. O povo ficava arrastando-se no chão praticamente, com cinzas, com pano de saco. Eles se purificavam. Era um dia em que eles temiam e adoravam a Deus, de modo que até os animais ficavam em jejum no dia de Yom Kippur, no dia de juízo, portanto. Essa era a maneira que Israel estava na presença de Deus no dia 10 do 7º mês. E se estamos nós vivendo no dia do juízo, porque é chegada a hora do seu juízo, como deveríamos estar cada um de nós? Será que não é hora de cada um de nós nos preocuparmos em nos santificar? O que diz Hebreus capítulo 12, o versículo 14? Hebreus 12, 14 nos aconselha expressamente: seguir a paz com todos e a santificação, olha a advertência severa, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. E como tem estado a sua vida, a minha vida, a nossa vida enquanto igreja? Isso ainda não estamos falando das tratativas relacionadas ao mundo. Esta mensagem é para ser dada ao mundo, mas também é uma reflexão para nós. Mas como está a nossa vida? Será que estamos nós despertando do nosso verdadeiro estado de mundanismo e apostasia, ou seja, cada vez mais se afastando de Deus? Será que estamos nós adorando ao Senhor ou nos santificando pelo temor a Ele? Ou estamos vivendo uma vida corriqueira, esquecendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar e descuidando da necessidade de nos santificar? A essas alturas, eu acho proveitoso trazer uma reflexão acerca de uma frase que é atribuída a John Wesley. Veja o que dizem que ele disse. Wesley teria dito que a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estou falando neste momento, para os que estão presentes ao vivo nesta sala, para pessoas convertidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu estou falando para pessoas que não estão no mundo. Porque, principalmente para a maioria, levantar 5 horas da manhã para buscar a presença de Deus é uma evidência sobejante de alguém que está não no mundo, mas está em Cristo. Agora, eu não tenho a mesma convicção de que todos os que estão nessa sala possam ser consideradas pessoas santas, possam estar praticando de fato a santificação, possam de fato não estar cultivando as coisas do mundo dentro do seu coração e mente. Portanto, não basta a conversão. É interessante que a Bíblia tem constantes apelos a Israel, para que Israel se converta a ele. E aí podemos falar, mas como pode o povo de Deus ter que se converter? Sim, temos que nos converter, diariamente, aliás. Portanto, a conversão somente não vai nos assegurar, não é, que alcançaremos a graça que nos salva. Precisamos nos santificar. E a santificação tem uma íntima relação com a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Não se dá o caso, por exemplo, hoje, de que estar, talvez, eu, você, nós, enquanto igreja, também imersos no mundanismo, ainda que em pequenas ou em largas proporções. Eu tenho visto com muita frequência pessoas que elas se apresentam como pastores, como pastoras, como bispos, como bispas, né? Pessoas que se apresentam aí pregando um evangelho motivacional, sabe? Um falso e efêmero evangelho mesmo. Não um evangelho eterno, mas um evangelho falso, um evangelho efêmero, um evangelho baseado numa espécie de autoajuda cristã, sabe? Você vê essas pessoas pregando ali com fundo musical, com luzes,
um forte apelo emocional, na maioria das vezes, um falso evangelho porque ele está destituído de compromisso com a verdade. E o compromisso com a verdade, ela exige do cristão fidelidade. O compromisso com o evangelho, ele exige do cristão obediência, ela exige do cristão o arrependimento, exige do cristão a reforma. O verdadeiro evangelho é o evangelho que verdadeiramente transforma. Então, há um falso evangelho sendo pregado por aí, hoje em dia, e às vezes, com pesar eu digo que tenho visto também esse mesmo falso evangelho ser pregado em nossas igrejas. Sermões de palha seca. Sabe o que é sermão de palha seca? Você coloca fogo na palha, ela cresce, ela dá calor, ela intensifica, né? Ela ilumina, mas tão logo aquele combustível é queimado, não sobra depois nem cinza, porque o vento vem, bate e leva. Eu tenho dito que nós temos, ultimamente, infelizmente, poucos pregadores e muitos animadores de auditório. Temos que fazer uma coisa legal, como disse semana passada. Legal, para mim, é aquilo que está na lei, não é? Aquele que procede da lei, ok? Que temos que fazer cultos que sejam atrativos e não apáticos. Mas o conteúdo da nossa mensagem precisa ser dada segundo a orientação do primeiro anjo em grande voz, ou seja, de forma clara, de forma nítida. E aí, pergunta-se, será que estamos dando o sonido certo à trombeta? Isso tudo estamos aqui ponderando para poder responder ao questionamento. Será que já é hora de falar sobre o decreto dominical? O que decreto dominical tem a ver com santificação? Ora, se o sábado é o dia do Senhor, por ele somos santificados. Né? Se o sábado nos separa, nos distingue, então tem muita relação e a gente vai perceber isso ao longo dessa nossa jornada aqui. Bom, por fim, dentro ainda da mensagem do primeiro anjo, para a gente partir então para a mensagem do segundo anjo, a mensagem desse primeiro anjo, ele adverte acerca da necessidade que nós temos de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E aqui há uma alusão direta e específica, uma referência bibliográfica que João dá ao quarto mandamento da lei de Deus, registrado ali em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Se você lê Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, se você lê lá o que está no quarto mandamento da lei de Deus, você vai ler a mesma coisa que está escrito aqui em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Lá é dito que nós devemos lembrar do sábado como um dia a ser santificado e como razão dá, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E a mensagem, né, do primeiro anjo nos ordena a adorar aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. De uma certa forma, diretamente a mensagem ela está nos relembrando da ordenância divina do quarto mandamento acerca da necessidade da abstenção de trabalho, da abstenção de cuidar dos nossos próprios interesses no sétimo dia, para a santificação desse dia como um dia do Senhor, como um dia sagrado, como um dia separado, em contraposição ao primeiro dia da semana, o domingo, que também é estabelecido para ser um dia sagrado, para ser o dia do Senhor. A diferença é que este segundo, o primeiro dia da semana, é estabelecido pelo homem, e aquele primeiro, o sábado, é estabelecido por Deus. E aí o anjo já adverte, veja bem nas entrelinhas, olha, cuidado, a quem você está temendo, a quem você está adorando. Adora aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. E nós vamos ver que há uma ligação direta desta advertência inicial com a advertência do segundo e também do terceiro anjo. Vejamos, vamos caminhar no Apocalipse. O versículo 8 em diante diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, acerca desta mensagem, né, desse versículo, é um versículo só, mas ele é tão pleno de significação e tão necessário a gente fazer uma análise detida do que está aí,
que eu quero pedir licença aos senhores para ler, tá? E eu também quero convidá-los a ler comigo, vamos dizer assim, para você me acompanhar nessa leitura, mas vai ser uma leitura do que Ellen White fala, qual a análise que ela registrou acerca do versículo 8 de Apocalipse, capítulo 14. As ênfases aí, elas estarão em amarelo, então eu faço aí um apelo para que você fique bastante atento, porque eu não vou ter tempo para enfatizar com palavras. Tá? Então, tiver aí em amarelo, fique bastante atento, tente aí, né, permitir que o Espírito Santo lhe impressione naquilo que é necessário para a sua vida e que também possa se lhe preparar para poder levar a essência desse conteúdo àqueles que ainda não conhecem. Tá? Lembrando que o objetivo é saber se é ou não é ainda tempo de pregarmos sobre o decreto dominical, ok? Então, vamos lá. Olha o que Ellen White diz, a análise que ela faz do versículo 8 de Apocalipse, capítulo 14. Ela diz o seguinte, a mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844. E naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos. E teve naquele tempo, né, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada. E onde a decadência das igrejas mais rápido havia sido. Olha que coisa impressionante, né? É uma mensagem para quase que especificamente os Estados Unidos naquela época, não especificamente, mas ela diz que ela foi primeiramente pregada naquela época, 1844, e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos. E aí, por quê? A razão é que a advertência ali, acerca do juízo, tinha sido mais amplamente proclamada. Só que ela dá uma segunda razão, um segundo motivo. Ela diz que, em geral, ali também foi onde a mensagem foi mais amplamente rejeitada e também ainda onde a decadência das igrejas tinha sido mais rápida. Que coisa impressionante, não? Que coisa impressionante. Haveria-se de esperar que onde a mensagem fosse mais dada, fosse mais facilmente reconhecida, as igrejas fossem santificadas e, no entanto, não é o que acontece. Acontece um efeito reverso. É estranho, não é? Então, talvez a gente pergunte, então, para que pregar se vai ser esse efeito? Olha, Deus não está limitado às nossas reações. Há uma destruição, e esta já está determinada. Jesus vai voltar, estejamos preparados ou não. Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, tem deixado para o último momento. Ele tem tentado esperar o máximo possível. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, olha, não penseis que a vinda do Senhor é demorada, como alguns a julgam. O Senhor não retarda a sua vinda, como muitos a julgam demorada. Antes, por misericórdia, por amor de vós, ele está esperando para que cada um de nós possa estar preparado. Eu costumo, às vezes, ilustrar isso da seguinte forma. A Bíblia, em vários textos, ela fala que a vinda do Senhor será como a mulher parturiente. Vários textos, tá? Quando Jesus mesmo fala em Mateus e outras referências, falando sobre o sinal do fim, que ele diz assim, olha, não vos preocupeis, isso é o princípio das dores. Algumas pessoas entendem o princípio das dores como uma dor pequenininha que vai aumentar. Pode também ter essa aplicação. Mas ali no termo grego, Jesus está fazendo alusão ao princípio das dores como aquelas primeiras dores que a mulher parturiente sente quando está para dar à luz. Sabe, se eu perguntar aqui se alguém já viu notícias de uma mulher que tivesse tido um filho aos 5 meses de gestação, eu tenho por certo que alguém vai dizer sim, já vi casos. Se eu perguntar 6 meses, você vai afirmar também positivamente, 7 meses, 8 meses, filhos prematuros, né? Se eu perguntar 9 meses, né? É o que é comum de uma gestação. Mas se eu perguntar aqui, quantos já viram uma mulher ganhar um filho com 11 meses? Eu tenho certeza que a resposta será negativa. E se você disser, não, eu já ouvi um caso, bom, alguém se enganou. Alguém se enganou quanto à data em que essa mulher começou, então, a ter essa gestação.
O que quer dizer com isso? É o que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia diz que a volta de Jesus é como a mulher parturiente, ela está querendo dizer que Jesus pode até vir antes, mas ele não vai vir depois. Há uma data determinada. E Deus está segurando o máximo que pode. Mas quando chegar o tempo determinado, segundo a profecia, ele virá. Ele não tardará. Ele não vai retardar a sua vinda. Nós podemos antecipá-la. A Bíblia mesmo diz que devemos aguardar e apressar a vinda do Senhor. Mas para isso temos que estar preparados, porque ele quer salvar a todos. Como não será possível, ele quer salvar o máximo possível de pessoas. Agora é interessante que a mensagem do segundo anjo, pregada em 1844, parece que teve um efeito reverso. Né? Ao invés de levar as pessoas a se aproximarem de Deus, parece que fez com que a decadência das igrejas que estava ocorrendo ali, né? Enfim, foi se avolumando. Mas não diferente, nós vamos ver, foi no dilúvio, onde apenas 8 pessoas se salvaram. Não diferente foi na época de Jesus, onde a maioria daqueles que eram povo de Deus foram considerados como... Aliás, a Bíblia chega a dizer, né, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. A destruição de Jerusalém, portanto, levou milhares. A maioria, infelizmente, estava dentro de Jerusalém quando ela foi destruída. Mas houve um pequeno povo que, atento às profecias, fugiu a tempo. Vamos caminhar. Ellen White vai dizer ainda acerca do versículo 8 o seguinte: a mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. Vejam, senhores, embora seja uma mensagem para 1844, ela não se cumpre completamente ali. As igrejas experimentaram, ela diz, então, uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Percebe? O anjo falou, caiu a grande Babilônia. Qual que é a denúncia? A denúncia é que há uma mensagem importante para esse tempo, a mensagem do juízo, e vocês estão em decadência moral cada vez mais. Quanto mais se fala da necessidade de despertamento, mais distante vocês estão de Deus. E esta mensagem, diz ela, não foi completa naquela época. Uma queda moral acentuada ocorreu ali, justamente em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. E aí eu pergunto, é tempo ou não é tempo de pregarmos sobre o decreto dominical? A queda não foi completa àquela época. Veja, ela continua dizendo assim, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, tem ela caído mais e mais. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo. Pergunto, acerca do decreto dominical, seria uma verdade especial para este tempo? São questionamentos que estou fazendo aqui para que possamos responder juntos. Se a verdade sobre o decreto dominical é uma verdade para esse tempo, e nós não estamos proclamando em grande voz, e as igrejas não estão atentas ao que diz as advertências do primeiro, segundo e terceiro anjo, então significa que estamos no contexto de uma igreja que está caindo mais e mais. E a mensagem do segundo anjo denuncia, caiu a grande Babilônia. Nós vamos ver mais adiante que ela vai ser repetida no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Ela é duplamente proclamada. Justamente por quê? Porque ela não se cumpre em 1844. Ela se processa ao longo do tempo. Bom, Ellen White continua dizendo, contudo, não se pode dizer ainda que caiu Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Ela continua dizendo, o espírito de conformação com o mundo, veja bem, qual que é o problema de Babilônia? O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Veja, aqui há uma mensagem para as igrejas que estão cada vez mais em conformação com o mundo. Eu, há alguns dias, estava pasmo, uma lista, as 10 pessoas que se tornaram evangélicos e você não sabia, algo desse tipo. Aí eu vi lá Gretchen,
eu vi lá Nego do Borel, Wesley Safadão, nem sei de quem se trata propriamente dito, mas pelas imagens, dá para ver nitidamente que não estamos falando de pessoas cristãs. Ou seja, as igrejas estão se conformando cada vez mais com o mundo. E aí eu e você temos uma mensagem a proclamar. E qual é essa mensagem? É a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, que está intimamente relacionada à santificação, portanto, e também intimamente relacionada à necessidade de santificar o dia do Senhor. Estas igrejas constituem Babilônia. Nós achamos muitas vezes que Babilônia é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, esta é a mãe das meretrizes. Eu sei que parece um tanto quanto ácido, né, o que eu estou dizendo, mas vamos continuar. Ela diz aí, olha, que esse espírito de conformação com o mundo, né, de indiferença para as probantes verdades, ou seja, a verdade que prega, que prova, né, para o nosso tempo, está ganhando terreno ainda, e, portanto, as igrejas estão incluídas na denúncia do segundo anjo, mas veja como ela conclui. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. Meu irmão, quando eu leio isso aqui, eu fico estarrecido. Ela vai te dizendo isso, ok, ela disse isso há pouco mais de 100 anos, mas eu fico estarrecido. Da maneira em que as igrejas estavam à época, e de fato também há uma constatação. A gente percebe que as igrejas de hoje estão piores, muito piores do que as igrejas de ontem. Então, assim, se ainda não atingiu a culminância, né? Se a queda de Babilônia, se essa apostasia não atingiu ainda o seu apogeu, o seu ápice, é porque a obra de apostasia ainda está em andamento. E aí, a mensagem da queda de Babilônia, portanto, a gente vai perceber que ela se verifica em 3 etapas, vamos dizer assim, e etapas distintas. A primeira delas é por ocasião do movimento de 1844, como a gente viu. A segunda, ela se verifica na medida em que esse afastamento, né, a apostasia em relação ao evangelho eterno, ao evangelho que não pode ser mudado, ela vai cada vez mais se consolidando nas inúmeras igrejas nominais. E quando eu falo igreja nominal, eu me refiro ao fato de serem igrejas só de nome mesmo, tá? Não igrejas de verdade, mas igrejas de nome. Essas igrejas, elas se constituem também Babilônia. Elas são filhas da grande meretriz, segundo o registro de Apocalipse, não segundo uma concepção que eu tenha e queira induzi-los a dela partilhar. Aquela igreja que se afastou, né, dos princípios eternos, no caso, a igreja de Roma, para então estabelecer os seus próprios princípios como regra de fé e prática cristã, ela é apenas a mãe das meretrizes. A terceira etapa, portanto, da queda de Babilônia, contida na mensagem aí de Apocalipse 14, versículo 8, se concretizará quando tais igrejas, as filhas de Babilônia, encherem o cálice de corrupção da verdade. A verdade está sendo corrompida, meu irmão, por as igrejas nominais. Você e eu temos feito o quê em relação a isso? Nos calado. Muitas vezes temos inclusive, não, todo mundo, Deus é um só, qualquer lugar é lugar. Quando a mensagem, na verdade, vai dizer o quê? Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Repito, será que não chegou a hora de pregarmos sobre o decreto dominical? E quando eu falo decreto dominical, é porque eu estou falando da nota tônica desta mensagem. Ao dizer sai dela, povo meu, a advertência é exatamente acerca disso. Porque se formos pensar de uma forma superficial, vamos ver que as igrejas hoje em dia aparentemente são quase a mesma coisa, exceto por algumas ênfases, né? Talvez o adventismo, se você tirar dali a mensagem sobre o juízo e a mensagem do sábado, ela vai se equivaler às igrejas evangélicas que se tem por aí, ou, como disse, as igrejas nominais. Bom, vamos nos adiantar um pouco para que a gente possa conseguir concluir. Como a queda de Babilônia, ela envolveria um processo no tempo, né? Esse caiu a grande Babilônia. A mensagem do segundo anjo, ela é então repetida, como eu disse, no capítulo 18 do Apocalipse, para indicar a sua queda. Por que ela é repetida no capítulo 18, se o capítulo 14 já tratou da mensagem do primeiro, do segundo e terceiro anjo?
justamente porque ela mostra essa análise muito apropriada de Ellen White, que é algo que começa em 1844 e termina no final da história. Ou seja, a mensagem do primeiro anjo não foi dada. Ela foi dada, está sendo dada, ou deveria estar sendo dada, e será dada ao final. Né? Pelo menos a mensagem do segundo anjo. E ela envolve alguma coisa relacionada ao decreto dominical? Vemos que sim, basta uma análise atenta. Aliás, a mensagem do primeiro anjo já tem esse conteúdo, a do segundo é uma denúncia de que a lei de Deus está sendo violada, de que o evangelho eterno não está sendo proclamado. Veja o que diz Apocalipse capítulo 18. Diz assim, olha, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. Veja que agora ele fala com autoridade. Agora ele não fala de forma disfarçada. Agora ele não tem apenas estratégias evangelísticas, não. No final, a mensagem do segundo anjo é dada com grande autoridade. Autoridade para estremecer, para mexer, para movimentar, para transformar, para sacudir. E, a propósito, para provocar a perseguição que há de vir. Diz aí que a terra se iluminou com a sua glória. O texto continua. Então, exclamou com potente voz, observem. Lá em Apocalipse 14 é dito que ele clama com grande voz, e aqui ele ressalta ainda mais isso com o superlativo, potente voz. E com potente voz ele diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Veja, a mesma mensagem empregada lá no capítulo 14, versículo 8. Só que agora ela é ampliada. Ele fala da queda de Babilônia e dá detalhes acerca dessa queda, dizendo, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Agora sim, no final, todas as nações, então, terão bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Prossegue o texto dizendo, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Percebe que também a prostituição, ou seja, a profanação do evangelho eterno, vai alcançar de forma global o mundo inteiro? E a gente já tem visto isso hoje. Quando eu falo que tenho visto pastores, bispos pregar um evangelho, né, um falso evangelho, isso é visto nos Estados Unidos, na Europa, em toda parte. Um evangelho sem essência, um evangelho que não é o evangelho eterno que o anjo está, então, proclamando. O texto continua dizendo o seguinte, que com grande voz, né, do céu, ele saía dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Meu querido, há uma advertência para sair dali. Ah, mas não chegou ainda o momento de pedir para o povo retirar. Ok, talvez não, talvez sim, é por isso que estamos analisando. Já não chegou o tempo de pregarmos sobre o decreto dominical. Retirai-vos dela, povo meu. É a mensagem que tem que ser proclamada, mas essa mensagem é a mensagem que foi proclamada em 1844. Ela tem o seu mesmo conteúdo, só que agora ela é dada em potente voz. Retira-te daí para não ser cúmplice dos seus pecados, para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Eu penso, portanto, que é tempo de nós denunciarmos essas religiões falsas, sabe? Verdadeiras filhas de Babilônia que têm propalado, entre outras coisas, que os mandamentos de Deus foram abolidos. Quase que exclusivamente o mandamento que ordena a observância do sábado como um dia sagrado. A propósito disso, veja o que Ellen White vai falar sobre... Aliás, não vou nem mencionar isso. Mas quando eu falo que temos que denunciar, porque, veja, as igrejas estão proclamando, meu irmão, que o sábado, aliás, que o sábado é coisa de judeu, que isso foi abolido. Isso é um vitupério. Nós precisamos denunciar contra isso. Não, irmão, nós temos que ser da paz, nós temos que ficar quietinhos. Será? Se a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que seríamos reparadores de brecha. Entra. Estamos reparando as brechas? O que estamos fazendo com a mensagem que Deus nos deu enquanto povo? Será que o anjo faz a denúncia e esse anjo representa nós? Será que não é tempo de fazermos tal denúncia? Vamos caminhar para a mensagem do terceiro anjo e aí a gente, então, talvez possa
Foi só para mim que parou? Não, parou para mim também. Parou também aqui. Deve ser a internet Dele, né? Ele caiu. Nós podemos fazer aqui uma oração enquanto ele tenta voltar? Uhum. Quem poderia orar para nós? Eu posso fazer uma oração. Obrigada, irmã Terezinha. A irmã Ana Maria também vai orar, então. Vamos orar. Irmã Terezinha primeiro e depois a irmã Ana Maria. Deixa eu ler aqui. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor esses momentos santos, preciosos, maravilhosos, em que estamos, ó Pai, na Tua presença, nesta sala, buscando consagração, buscando santificação, buscando, Senhor, poder dos altos céus, para recebermos, ó Pai, a chuva serôdia, sermos as Tuas mãos, proclamadores da Tua mensagem. Queremos pedir ao Senhor, Pai, estava tão gostosa, tão boa a mensagem, mas o irmão saiu, parece que a internet dele caiu, e nós queremos pedir a intervenção do Senhor. Tome em tuas mãos, Pai, abençoe que ele consiga voltar e possa continuar e concluir a mensagem que o Senhor deu a ele para trazer para nós nessa manhã. Quero colocar nas tuas mãos, Pai, cada pessoa que está nessa sala neste momento. Oh Deus, cada lar representado, cada família, eu imploro o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe onde nós somos provados, onde nós temos sido tentados, e onde, Pai, nós precisamos de reforma, de mudança. Eu peço, Senhor, dá-nos o teu poder. Dá-nos, Pai, a vitória sobre o pecado hoje, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, e supra, Pai, as necessidades de cada um dos teus filhos dos teus filhos e espíritos que aqui estão. Te imploro de uma forma especial, Pai, pelas pessoas, a Ponira, a Lígia, Pai, todos, a Ruth, Senhor, e todas, a Heloísa, e todas as pessoas, ó Pai, que estão na frente desse ministério, a Ceisiane, todos, ó Pai, eu peço, Senhor, abençoa cada um, derrama de uma forma especial sobre ela o teu Espírito Santo, que o Senhor tem dado elas a poder, tem usado elas para fazer essa sala acontecer cada manhã. Tome em tuas mãos por misericórdia. Quero colocar em tuas mãos todos os ministérios de sustento próprio. Senhor Deus, homens e mulheres da qual estão se levantando para dar a mensagem final. Pai, o Miguel Bispo, que tem pedido nós para orarmos por ele. Eu quero colocar cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Oh Deus, reveste o teu poder. Não deixe eles desanimar diante, Pai, da dificuldade, diante das perseguições, diante das provações. Mas os reveste o teu poder e ajuda eles, oh Pai, a cumprir a vontade do Senhor, a ser usado pelo Senhor. Por misericórdia, Pai, toma em tuas mãos. O Senhor sabe quais são as lutas, quais são as provações desses homens e mulheres que estão se levantando para dar a mensagem final. Os reveste o teu poder. Nós te suplicamos essas bênçãos, te imploramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O doutor Adriano já voltou, já está aqui conosco. Irmã Ana Maria, a senhora ora ao final da mensagem, pode ser? Tá bom. Deus abençoe. Vamos Obrigada, continuar. filha. Está aparecendo a tela aí novamente? Ainda não, o senhor tem que compartilhar conosco de novo. Aparece agora? Sim, agora sim. Ok. Então vamos lá. Eu dizia o seguinte, veja como que, o que diz a mensagem do terceiro anjo, né? Olha, seguiu-se a este um outro anjo dizendo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe seu sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, qual é a mensagem do terceiro anjo? Veja bem, ele diz em grande voz 2 pontos. Se alguém adora a besta e a sua imagem.
e recebe o seu sinal. A mensagem do terceiro anjo não é outra senão a mensagem do sábado. A mensagem do terceiro anjo não é outra senão a mensagem acerca do decreto dominical. Ele não fala nada além disso. Ele apenas adverte acerca do perigo de se adorar a besta, a sua imagem, e receber o seu sinal. E às vezes eu vejo as pessoas questionando, mas a gente não pode falar assim, porque vai falar como? Claro que a gente tem que ter tato, claro que a gente tem que ter cautela com as palavras, mas há uma diferença entre ter tato e ter cautela com as palavras e não usar as palavras. Há uma diferença entre falar com cuidado e não falar. O anjo adverte severamente que aquele que receber o sinal, aquele que receber o número, aquele que adorar a besta e a sua imagem, vai beber do vinho da cólera de Deus, ou seja, vai receber as 7 últimas pragas. A propósito, na próxima terça-feira falaremos sobre as 7 últimas pragas em consonância com tudo isso que estamos falando aqui. Vamos ver que nas 7 últimas pragas, todas as pragas são literais, em que pese alguns acharem que a 6ª praga seja simbólica. E aqui o anjo está advertindo, se alguém adorar a besta, se alguém substitui o dia do Senhor pelo dia do homem, esta pessoa vai beber do cálice da ira de Deus. Essa pessoa vai ser atormentada com fogo e enxofre. Essa é uma advertência muito séria. A pergunta continua, será que é tempo de pregarmos sobre isso? A advertência, ela é, assim, realmente estarrecedora. Veja como que o anjo termina. Ele termina dizendo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Olha lá, ele continua dizendo assim, olha, a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, ou seja, vai ser atormentado por toda a eternidade, não para sempre, mas no sentido de que os efeitos, essa pessoa nunca mais terá possibilidade de salvação, nunca mais terá uma outra chance. Ela vai ser extinta, ela vai ser destruída para todo sempre. E diz que não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, no sentido de que enquanto ela estiver ali sofrendo, seja um dia, seja 2, seja 10, vai ser um sofrimento contínuo, sem tréguas. Quem? Quem que vai passar por esse sofrimento? Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, ou seja, o decreto dominical. A Bíblia não há espaço para nenhum outro conteúdo na mensagem do terceiro anjo. Ele não fala de mais nada, ele fala do decreto dominical e das consequências de se receber o domingo como dia do Senhor, em lugar do sábado que o Senhor estabeleceu. É por isso que o primeiro anjo disse, adora aquele que fez o céu, a terra e o mar. É por isso que o primeiro anjo faz uma advertência de temer a Deus e dar glória a Deus, não temer o homem e dar glória ao homem, porque nós vamos temer o homem, ou pelo menos vamos ser forçados a isso, quando o homem te proibir de comprar, de vender e de fazer qualquer coisa, se você não tiver o sinal da besta, se você não reverenciar o poder humano, se você não adorar ao homem no lugar de Deus. Pois bem, há aqui, portanto, uma clara e uma seríssima advertência, né? Quem receber a marca da besta vai receber as 7 últimas pragas. E qual que é a marca da besta? Eu diria que o critério, né, para você discernir o verdadeiro do falso, a gente pode usar aí o exemplo de uma cédula. Aqui no Brasil, a maior nota de dinheiro seria a nota de R$200. Como que eu sei que uma nota de R$200 é falsa? Ora, algumas pessoas vão dizer, você tem uma marca holográfica ali, uma fitinha a colar, a textura do papel, se você colocar contra a luz, você vê isso e aquilo outro, ok. Mas como você sabe isso? Você sabe porque você conhece, ou deve conhecer, as características da nota verdadeira. Se você não conhecer as características da nota verdadeira, você não vai saber distinguir a nota falsa. Então, por este mesmo critério, para sabermos qual que é o sinal da besta, nós temos que saber qual que é o sinal de Deus. Para saber qual que é o sinal do anticristo, nós temos que saber qual que é o sinal de Cristo. Então, nós precisamos saber qual é o sinal de Deus. Porque, como disse, algumas pessoas se espantam quando eu falo, olha, o sinal da besta é o domingo. O sinal de Deus é o sábado. Irmão, não pode falar assim, mas é o que a Bíblia diz. Mas tem visitas que nos ouvem. Temos que ensinar as visitas por que isso afirmamos. Mas isso agride? Não, não agride. A gente tem que saber, aí sim, né, ter tato, saber falar cuidadosamente, mas não deixar de falar.
Sabe, aqui não há espaço para enrolação. Aqui onde? Nessa mensagem, que está no versículo 9 até o versículo 11. Ele não dá meia volta, ele não faz rodeios. O terceiro anjo, a mensagem dele é direta. Ouviu um terceiro anjo dizendo, se alguém adora a besta. É uma mensagem direta. É uma mensagem sem rodeio. É uma mensagem, como se diz num bom juridiquês, né? Sem tergiversação, sem enrolação. O sinal de Deus é o sábado. Essa é a nossa mensagem também. Temos que falar isso de forma clara. Temos que falar isso com grande voz, de forma distinta, de modo que as pessoas possam compreender. Não pregamos, queridos, sobre o sábado dentro da igreja adventista. E também não pregamos fora. Ora, o que vamos fazer com esta mensagem que nos foi confiada? Como vamos nos tornar, de fato, reparadores de brecha, se uma verdade para os nossos dias que nos foi confiada não tem sido proclamada como deveria ser proclamada, ou seja, voando, célere, pelo meio do céu, globalmente, com notas claras e distintas, conforme declara as Escrituras. E quando eu falo que o sábado é o sinal de Deus, eu consigo então dizer qual que é o sinal da besta. O sinal do poder de Deus é o sábado, não porque eu queira. Bom, a gente pode usar aí 3 versículos apenas para poder demonstrar isso. Vamos lá. Êxodo capítulo 31, versículo 17. Talvez, e muito provavelmente, você conhece esse texto. Não é? O que diz lá? Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Veja, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. O sábado, portanto, é sinal de Deus, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Veja mais uma vez a mensagem do primeiro anjo aí. Tá? Mas a ênfase que eu quero trazer é para a distinção, né, entre o sinal de Deus e o sinal da besta. O sinal de Deus é o sábado, porque a Bíblia está dizendo, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Não é um sinal, eventualmente, para sempre. Olha, evangelho eterno, novamente, aí, ó, tudo amalgamado, né? Ezequiel 20, verso 12, também diz assim, ó, também lhes dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Veja, os sábados para servir de sinal. Qual é o sinal de Deus? O sábado. E aí é interessante que o objetivo é para que saiba que eu sou o Senhor que os santifica. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o reino dos céus. E a santificação é o sinal de que Deus... Está tudo aí. Essa mensagem precisa ser proclamada. Ezequiel 20, 20, por exemplo, repete, olha, santificai os meus sábados. Pois servirão de quê? Sinal entre mim e vós. A Bíblia está dizendo o tempo todo que o sábado é o sinal do Senhor. É o sinal de Deus. Logo, o sinal que se contrapõe a Deus é o domingo. Porque é o sinal do homem, da autoridade do homem. A autoridade de Deus impõe que nós celebremos o sábado como um dia dele, para lembrar que ele é criador. E ao nos reunirmos, né, nos congregarmos no sábado, nós somos santificados pelas horas sagradas desse dia. Nos aproximamos reconhecendo a soberania desse Deus. Tememos a ele porque ele é criador, porque ele é soberano, porque ele nos santifica. E o sábado, portanto, se torna um emblema de salvação. Porque é no sábado que eu vou, então, me santificar a ponto de ser alcançado pela graça. No sábado não vai me salvar, mas ele vai me dar condições para que eu possa ser alcançado por essa graça e, portanto, para ser salvo. É por isso que diz aí que os sábados, meus sábados, serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Não é o sábado que te santifica, mas o Senhor do sábado é que santifica a cada um de nós. Pois bem, dito isso, para que a gente possa, então, caminhar para o encerramento, as Escrituras, elas, ao mesmo tempo que fala que o sábado é o sinal de Deus, ela vai dizer também, acerca do sinal da besta, que é um sinal que está relacionado ao homem. Veja, o sábado o tempo todo relacionado a Deus, né? Que eu sou o Senhor vosso Deus, o Senhor que vos santifica, etc. Já no que diz respeito ao sinal da besta, a Bíblia vai dizer que ela é um sinal ou um número de homem. Não é o que diz o Apocalipse? Lá diz assim, aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. Percebe? A autoridade do homem é enfatizada ali em Apocalipse, capítulo 13. Agora, para ficar mais claro para vocês, veja bem, o Papa João Paulo II, ele escreveu esse documento aqui, olha, Carta Apostólica Dies Domini.
Isso aqui é um documento da Igreja Católica Apostólica Romana que não pode ser revogado senão por outro Papa. O título, Carta Apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. Um documento, desde 1998, que conclama as nações a guardarem o domingo, através, inclusive, de uma imposição, através da legislação, ou seja, a autoridade humana sendo imposta, inclusive, através da legislação. O que nós temos nessa carta é um dos sermões mais bonitos, né, que eu já vi na minha vida sobre o sábado, só que deturpado, evidentemente. E o que acontece? Há aqui uma referência sobre o domingo, sobre essa questão do sinal da besta como dia de homem, como sinal do homem, dita pelo próprio Papa neste documento, que é o documento que vai ser usado para fazer com que o mundo inteiro seja obrigado a santificar o dia de domingo como um dia sagrado. As nações serão obrigadas a isso. E quem não santificar o domingo vai ser proibido, vai sofrer sanções. Mas veja o que o Papa diz no capítulo, deixa eu ver aqui, é o capítulo 68. Eu vou permitir que você mesmo leia o que ele diz. Papa João Paulo II. Olha o que ele diz. De forma conclusiva. Em resumo, disse ele, o dia do Senhor, na sua forma mais autêntica, torna-se também o dia do quê? O dia do homem. A Bíblia está dizendo, em contraposição ao dia do Senhor, que o dia da besta, o sinal da besta, o sinal da sua autoridade, besta enquanto poder político, que vai impor uma ordem religiosa, ela diz que o sinal é o sinal do homem, é um dia do homem. E o Papa diz com claras letras nesse documento internacional da Igreja que, na forma mais autêntica, torna-se também o dia do homem, o dia do Senhor, mas a referência que ele está fazendo é o dia do Senhor, tendo o domingo como dia do Senhor. Veja, vou repetir, em resumo, o dia do Senhor, o domingo, na sua forma mais autêntica, torna-se também o dia do homem. Dito, portanto, pelo próprio Papa João Paulo II. Bom, se as Escrituras dizem que o sábado do sétimo dia é o dia de Deus e também é o dia da sua autoridade, que mostra que ele é o Criador de todas as coisas, o domingo, o primeiro dia da semana, é, portanto, o sinal do homem, não porque eu queira, mas porque a Bíblia disse que é, porque todas as evidências dizem que são, e os documentos que tratam desta questão, que esta carta apostólica, também afirma que é o sinal do homem, que é o sinal da sua pretensa autoridade, sinal da sua postura, eu diria, anticristã, antidivina, anticristo, né? Por isso é chamado assim. Por quê? Porque o homem aí, ele se arroga capaz de mudar a lei de Deus. Ele se arroga como aquele que tem capacidade de ser superior a Deus, porque ele altera a lei imutável de Deus. Ele altera, portanto, a lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Nenhuma outra parte da Bíblia foi escrita por Deus, nós sabemos. E é muito dito que a Bíblia foi escrita por homens, em que pese sabermos que foram homens inspirados. Mas o quarto mandamento da lei de Deus, não foi escrito por homem algum, foi escrito pelo dedo dele, em tábuas de pedra, e transcrito nas Escrituras. Então, a parte da Bíblia que não foi escrita por homens é, inclusive, o quarto mandamento, os 10 mandamentos da lei de Deus, e, portanto, não pode ser substituída. Mas o homem, ele se arroga capaz aí de substituir a sua lei, a sua ordenança, né, por ele estabelecida, de substituir a lei de Deus por essa que ele estabeleceu, a ponto, inclusive, de impor sanções para que ninguém possa comprar, para que ninguém possa vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, ou o número do seu nome, que é o que a Bíblia vai dizer. Bom, a questão clara e contundente aqui é que se você escolher não guardar o domingo, veja bem, daqui uns dias, se você escolher não guardar o domingo, então você não vai receber o sinal da besta. Entendeu? Você escolhe não guardar o domingo. Se você não guardar o domingo, você guardar o sábado, você não vai receber o sinal da besta. Portanto, você, não recebendo o sinal da besta, você vai ser privado de direitos, né? Você vai ser privado de direitos por meio de sanções legais, sanções legislativas, sanções humanas, né? O Apocalipse diz que você não vai poder comprar nem vender se você não tiver o sinal da besta, o número ou a marca do seu nome.
que é o sinal de reverência e de obediência a uma autoridade imposta pelo homem. Então, aqui a gente finaliza para dizer o seguinte, que, por outro lado, se você receber o sinal da besta, se você, portanto, guardar o domingo, e não demora o tempo em que isso vai ser exatamente assim, deixa eu pontuar algo aqui. Hoje, quem santifica o domingo tem o sinal da besta? Não. Isso só vai ser imposto como um sinal que distingue quando as coisas estiverem postas de forma clara, como eu estou falando aqui. Quando mundialmente nós tivermos proclamado essa mensagem, que ficar claro que a lei de Deus é a lei de Deus a ser guardada, em contraposição à lei e à autoridade do homem, aí sim, aquele que opta por reverenciar o homem, receberá o sinal da besta. Aquele que opta por reverenciar o Senhor, receberá o sinal de Deus. Então, quando isso ficar claro, aí sim estará o selamento objetivo e final estará sendo posto. Poxa, mas então não é hora da gente pregar sobre isso, e nós vamos esperar até quando? Para fazer com que isso seja claro e que Deus então comece então a distinguir os que são seus daqueles que não são. Estamos apenas questionando, queremos saber se é ou não tempo, afinal, de pregarmos sobre o decreto dominical. Então, se por um lado, recebendo o sinal da besta, você vai ter seus direitos e você não vai sofrer sanções, se você receber o sinal da besta, portanto, né, você não vai perder os seus direitos e garantias constitucionais, vamos dizer assim, mas você vai, além de tudo, né, vai poder desfrutar da sua liberdade, né, sei lá, suposta liberdade, eu diria, que a lei vai lhe otorgar, mas, por outro lado, você estará sujeito, segundo a advertência do terceiro anjo, a receber o cálice da ira de Deus que será derramada sem mistura de misericórdia sobre todos aqueles que, segundo o anjo, receberem esse sinal. Não é? Então, assim, isso é por demais solene. E para a gente entender isso assim dentro da Bíblia, não apenas como uma ilação que eu possa fazer, um aparente discurso indutivo, isso é claramente delineado pela maneira como que o tema é finalizado no Apocalipse 14. Veja, o Apocalipse 14, ele vai falar sobre selamento. Ele está falando sobre selamento. Abre o livro, o Apocalipse 14 está falando sobre selamento. E aí, dentro do selamento, nós temos a mensagem dos três anjos. E aí, quando finaliza a mensagem do terceiro anjo, o tema é encerrado com o versículo 12 da seguinte maneira. Olha o que diz o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É isso que vai distinguir os que são de Deus e os que não são. O quê? A obediência aos mandamentos de Deus, incluindo e principalmente o quarto mandamento, o sábado. Sabemos, não é segredo para nenhum de nós, que quando estas coisas estiverem acontecendo, um dado momento, a lei de Deus aparecerá no céu. Todos os mandamentos de Deus, mas o quarto mandamento terá sobre ele um brilho diferenciado, indicativo de que aquela mensagem que foi dada e que foi rejeitada será determinante para dizer àqueles que são de Deus e os que não são. Queridos, veja que o versículo 12 de Apocalipse 14 fala mais uma vez o que se pode chamar em grande voz, de forma distinta, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, esses é que são os verdadeiros santos dos últimos dias. Guardar os mandamentos de Deus é uma necessidade, não é uma opção. Ter a fé em Jesus é uma necessidade, não é uma opção. No entanto, as igrejas têm pregado apenas a fé. Uma fé que não é bem uma fé, é uma suposta fé. Eu quero encerrar, portanto, com uma solene declaração de Ellen White. E essa declaração, ela certamente pode nos auxiliar na resposta quanto às perguntas que a gente fez aqui desde o início, a fim de sabermos se é ou não tempo de pregarmos o decreto dominical. Ela diz o seguinte, está no livro Grande Conflito, página 453, 454. Olha o que ela diz acerca do capítulo 14 de Apocalipse. Estas verdades, que nós analisamos aqui, conforme são apresentadas no Apocalipse 14, capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho Eterno, veja, essas mensagens relacionadas com o Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo do seu aparecimento. É muita coisa para pensar aqui, mas não vamos fazê-lo porque o tempo já se exauriu. Mas
Veja que a igreja vai ser distinguida no tempo do seu aparecimento. E eu pergunto, já não é tempo da igreja do Senhor aparecer? Essa igreja tem que ficar escondida, ela ficou escondida durante 1260 anos, no passado. Não é tempo dessa igreja realmente iluminar o mundo com a sua glória? Ela diz que no tempo do aparecimento da igreja de Cristo, no momento em que ela desabrochar, ela diz então que esta mensagem vai distinguir. Olha, por fim, o que ela diz. Porque, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O resultado de pregarmos as 3 mensagens, e vale dizer que a terceira mensagem não fala nada mais, nada menos do que decreto dominical. A primeira já faz alusão ao sábado e a segunda denuncia que as igrejas abandonaram a lei e o temor do Senhor. Ela diz, fazendo remissão ao versículo 12, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e finaliza dizendo, esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Qual mensagem? Aquela que indica que aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Agora, eu questiono. É mais um questionamento, não é? Se esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda de Jesus, a conclusão que eu chego, embora possa chegar a outras, mas as 2 conclusões que eu chego e que se destacam é a seguinte. Ou não chegou a hora de a gente dar essa mensagem, ou então a vinda de Cristo está muito longe de acontecer. E aí eu pergunto, será que os sinais, as coisas que estão acontecendo por aí, dá margem para a gente acreditar que a volta de Jesus vai demorar? Eu creio que não. E se a volta de Jesus é iminente, e esta é a mensagem, e esta mensagem é a última a ser dada antes da sua vinda, eu mais uma vez pergunto, será que não chegou a hora de falarmos que o sábado é o dia do Senhor? Será que não chegou a hora de pregarmos? Sabe, quando a gente pregar isso, nós não vamos conseguir outra coisa senão despertar a perseguição. Mas aí, por conta disso, a gente vai deixar de pregar? Você sabe também que quando a perseguição for despertada, Daniel diz que se levantará Miguel, o grande príncipe, para nos defender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz. É meu desejo e oração a todos. Se tiver alguns questionamentos, eu coloco-me à disposição aqui para poder responder a um ou outro questionamento que queiram. Deus abençoe a todos. Amém. Agora nós vamos ter um louvor especial. A Rutinha vai louvar o Senhor para nós, diante dessa mensagem tão incrível que Deus já deixou revelada, que o irmão Adriano veio aqui só para nos lembrar, para nos exortar. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Assim como o sol nasce para o mundo, levanta-te, és chamado para proclamar. O fogo do seu Espírito em nosso peito arde. Levanta-te, és chamado para o Evangelho anunciar.
Levanta e brilha como estandarte sobre a terra, luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha. Assim como o sol nasce para o mundo, num breve futuro, Cristo reinará. Bondade e paz governarão o mundo. Levanta-te, é chamado para este dia anunciar. Levanta e brilha como estandarte sobre a terra, luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha. Assim como o sol nasce para o mundo, profetas de hoje ouvem a voz de Deus. Ele fala do céu para toda língua e povo. Levanta-te, és chamado para a tocha elevar. Levanta e brilha como estandarte sobre a terra, luz para as nações, caminho à salvação. Levanta e brilha, preenche a escuridão com a luz e a glória que vem do Senhor. Levanta, levanta e brilha, brilha. Brilha. Amém. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ter mais 2 orações. A irmã Ana Maria vai fazer a primeira. Alguém gostaria de fazer a segunda? Um voluntário para orar conosco? Vamos nos lembrar dos pedidos de oração que foram feitos aqui no nosso chat. Hoje é aniversário da nossa querida Dona Urânia. Nós vamos orar por ela. Vamos orar também pelo mensageiro, nosso amigo e irmão, doutor Adriano. Alguém pode orar conosco, junto, depois da irmã Ana Maria? Vamos cantar para ela também, né, amiga? Depois? Sim, com certeza que sim. Eu posso orar, amiga. Amém, então, Tinha. Obrigada, querida. Irmã Ana Maria, então vamos orar. Querido Deus, grandioso e eterno Pai,
Glórias e honras, meu Senhor, seja dado a ti no céu e na terra, no mar, na fonte das águas e em tudo que neles há. Hosana, hosana nas alturas. Pai querido e amado, aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer por essa tão grande oportunidade que o teu Espírito tem nos concedido de mais uma vez estar na escola de Jesus Cristo como diretor, o Espírito Santo sobre os vasos que ele mesmo escolhe, prepara e envia até nós. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por tão grandes verdades que o Senhor tem nos lembrado, Pai. Porque muitos de nós já temos conhecimento, mas precisamos estar sempre sendo lembrado para que a chama do fogo do Senhor venha incendiar o nosso coração de tal forma que não possamos ficar calados, mas levar essa mensagem a todo lugar, principalmente despertar o teu povo dentro da tua casa de oração, que ainda continua realmente com medo e preocupado com o que vai lhes acontecer. Senhor, estamos percebendo, através dos acontecimentos, dos sinais, de que o Senhor está gritando para que a tua igreja desperte e comece a proclamar essas mensagens de advertência e de poder. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Adriano. Que o Senhor visite as suas necessidades. Que o Senhor visite, Senhor Deus, a sua família. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine no seu lar. E que ele seja capacitado a cada dia de levar essa mensagem aonde quer que o Senhor os enviar. Mas que a nós também, Senhor, venha esse chamado iminente para que possamos sair do conformismo e levar com ousadia essa mensagem a todos que realmente precisam ouvir. Espírito Santo, quero também te apresentar a Rutinha que está completando o ano hoje, Pai. Eu não a conheço, mas aprendi a amá-lo, Pai querido, porque o teu amor habita no nosso coração e precisamos amar uns aos outros, independente de conhecê-la ou não. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor sabe quantas lutas ela tem passado, mas até aqui o Senhor tem lhe dado vitória. Assim também, o Senhor Espírito Santo quer dar vitória à tua igreja coletivamente. Agradeço muito ao Senhor, Deus. Espírito Santo, no nome de Jesus, hoje está fazendo parte dessa igreja virtual, na qual tem feito grande diferença na minha vida. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem me lembrado a cada dia o que lá na frente o Senhor tem nos ensinado como um manual de que devemos andar no temor do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Fica conosco. Obrigado por mais um dia, uma oportunidade de vida que o Senhor nos concede hoje, porque o amanhã pertence unicamente ao Senhor. Nos prepara para ir, Senhor, levar essa mensagem aonde tu nos enviares e a quem realmente está orando, pedindo a Deus que envie a luz verdadeira para o seu coração. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de fazer parte desse momento de oração com os meus irmãos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Nosso querido Pai Celestial, Pai, ainda na tua presença, Senhor, continuamos aqui a te louvar, a te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, tua paciência conosco e porque o Senhor nos trouxe mais um alerta, Pai, sobre o tempo em que nós estamos vivendo, sobre a necessidade que temos, Pai, de nos santificarmos e vivermos o Evangelho para assim podermos proclamar aqueles que ainda não conhecem. Nós queremos te pedir, Pai, perdão em nome do teu povo, porque nós temos sido negligentes, Pai, nós temos sido tardios, nós temos atrasado, Pai, o processo que o Senhor tão bondosamente anseia fazer em nossos corações de santificação,
de transformação e preparação para a tua vinda. Nós te pedimos perdão, Pai, e te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos reavivar com teu Espírito e assim nos levar às reformas que nós precisamos fazer nas nossas vidas e assim nos capacitar com teu Espírito também, Pai, para podermos levar esse evangelho e proclamar essas verdades tão solenes, tão importantes para o mundo. O Senhor anseia salvar a todos os seres humanos e o Senhor quer levar essa mensagem da verdade para todos. Então, Pai, te pedimos, nos capacita com o teu Espírito, que sem ti nada nós podemos fazer. E nós te suplicamos, nos enche, Senhor, do teu Espírito. Esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Crucifica o nosso eu e nos enche do teu Espírito, do teu amor, para que nós possamos verdadeiramente nos tornar instrumentos nas tuas mãos. Nós te suplicamos também, Pai, por cada um dos nossos familiares que estão aqui representados, que o Senhor possa visitar o coração de cada um deles e também, Pai, levar essa advertência para que eles possam perceber o tempo em que nós estamos vivendo e que esse mundo não vai além e que o Senhor está muito perto de voltar e que nós precisamos nos volver para Ti e nos preparar para a Tua breve vinda. Nós também queremos Te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Maria Urânia, Senhor, que é uma serva Tua, que tem conduzido também a sua filha nos Teus caminhos, a Cesiane, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela vida da irmã Urânia, que o Senhor possa derramar Tuas bênçãos celestiais sobre a vida dela nesse dia, nesse novo ano que se inicia na sua vida. Que o Senhor abençoe a sua família, continue abençoando mais e mais. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus tão amoroso, carinhoso conosco, que todo dia está aqui trazendo para nós a mensagem. Louvado seja pela vida do doutor Adriano, que aceitou esse chamado para hoje. Terça-feira ele vai continuar, né, a explanar para nós sobre esse assunto tão importante. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, doutor Adriano. Nós vamos continuar orando pelo Senhor. Na terça-feira passada, nós passamos o dia em oração, e eu peço a Deus que abençoe sua vida, que te dê forças para continuar nessa batalha, porque não é fácil, nós sabemos, as lutas são grandes, mas a vitória é certa. Eu também agradeço e devo dizer que na terça-feira eu passei por um dilúvio de provações. E Deus me fez lembrar que vocês estavam em oração por mim. Eu estou certo de que a superação se deu pela intercessão que vocês fizeram. Então eu peço a Deus que continue, viu? Continue orando por mim, porque eu preciso das orações. Amém. Deus seja louvado. Quando a gente ora, as portas do céu se abrem, né? É pelas nossas orações que Deus age aqui na terra. Então, nós vamos sim interceder. Vamos nos lembrar hoje, então, de continuar a interceder pelo doutor Adriano, e o nosso Ministério de Intercessão também está intercedendo pelo Senhor, e também vamos nos lembrar da nossa irmã, Maria Urânia, a mãe da nossa amiga Cesi, que tem sido... Vamos cantar para ela? Vamos cantar para ela, com certeza. Bom dia, dona Urânia, feliz aniversário. Então, vamos lá? Parabéns para Jesus,
nesta data querida que nos deu a Maria Urânia para alegrar nossa vida. Com Jesus ao seu lado, do eterno porvir, que seus dias lhe sejam eterno sorrir, que seus dias lhe sejam eterno sorrir. Feliz aniversário, irmã Urânia. Feliz aniversário, querida. Deus te abençoe. Nosso desejo é que Deus renove mais um ano de vida, de bênçãos para você, tá bem? Que a senhora continue sendo um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Nós estamos com o tempo bastante avançado. Tá certo. A amiga cortou seu áudio? Hã? Nós não estávamos ouvindo a dona Urânia. Agora estamos. Então, obrigada, gente. Hoje, para mim, realmente é um dia especial, né? Porque Deus me fez vir a este mundo com uma missão e que eu possa ser fiel, né, ao que Ele me designou, né? E que eu possa, cada dia, viver para Ele, né? Porque depois de uma tão abençoada mensagem, né? É isso que enche o nosso coração. É isso que nos faz pulsar o coração cada dia de estarmos aqui sabendo que estamos para uma missão, né? De servir a Jesus. Esta mensagem nos impulsiona, ela é uma força motriz, né? Para que a gente desperte e que a igreja também se desperte para poder a última mensagem para dar para o mundo, né? Sempre esse momento eu desejei. E que Deus nos dê força, né? E coragem e fidelidade para a gente cumprir, para a honra e glória do nome dele. Obrigado pelas orações, obrigado pela música, viu, Montinho? E que Deus continue abençoando esse grupo maravilhoso que Ele despertou, que Ele trouxe à tona, né? Para poder dar essa mensagem final. Obrigada a todos, né? Eu agradeço de coração. Amém. Obrigada, dona Urânia. Deus abençoe seu dia, viu? Que tudo seja para a honra e glória dele, né? A senhora tem sido uma bênção e eu tenho certeza que continuará a ser até a volta de Jesus. Amém. Olha, nosso tempo já está bastante avançado, nós não temos mais tempo para as considerações, mas quem tiver alguma pergunta para o doutor Adriano, pode mandar para mim no privado, que eu encaminho para ele, e ele ainda estará conosco aqui na semana que vem. Cési, pode falar, minha amiga. Eu só queria deixar assim, né, a minha alegria de ter a minha mãezinha como minha mãe, porque assim o meu ministério não teria como acontecer se não fosse ela na minha vida, me dando todo o suporte, me dando toda a ajuda. Então, eu tenho certeza que a recompensa dela será no céu. E como a tribo de Zacar, né? Leva os fardos, serve. Minha mãe reflete a glória de Deus no serviço. Ela é uma serva e ela serve, sabe, não importa o que ela tenha que fazer, e ela serve. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãezinha. Amém. Muito obrigada, amiga, por esse testemunho, viu? Porque isso é realmente muito importante, né? É o servo do Senhor, é esse o testemunho, o exemplo que nós devemos seguir, né?
que é o serviço cristão. E pronto, nós sabemos que a dona Maria Urânia tem dado todo o suporte, ela tem função dupla, dentro de casa especialmente, e também fora de casa, porque ela também tem a missão dela aí, e ela está sempre falando com as pessoas que ela encontra, né? E, enfim, Deus seja louvado por isso. Nós todos do Ministério Pentecostes, através de nós, agradecemos enormemente a Deus, em primeiro lugar, pela vida da dona Urânia, e agradecemos a dona Urânia por ter aceitado essa missão de cuidar da família, para que a SESI pudesse fundar esse ministério, não só o Pentecostes, mas todo o ministério dela, da vida dela, né, desde que ela se propôs a trabalhar para o Senhor. E por trás dessa mulher de Deus que tem se mostrado no Ministério Pentecostes através de nós, tem uma grande mulher, né, que é a dona Maria Urânia. Eu agradeço a Deus por isso. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta ou deixar alguma consideração para o irmão, doutor Adriano, pode fazê-lo no particular, no privado, que eu vou fazer chegar até ele. Mas, de toda forma, terça-feira que vem ele estará de volta aqui conosco. E a gente também poderá conversar com ele um pouco mais, né? Porque nós já estamos aqui com o tempo bastante avançado. Doutor Adriano, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês e continuo à disposição, assim, naquilo que precisar. Obrigada. E eu desejo um feliz dia para todo mundo, na presença do Senhor, e até amanhã. Até amanhã, Iapa. Bom Feliz dia. Tchau. dia, até amanhã. Tchau.